Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, estando no fim da legislatura, na nossa perspectiva, parece que só podemos chegar a uma conclusão. No que se refere à administração pública, este Governo foi um zero. E tratando-se de um Governo de esquerda, só pode ser um zero à esquerda. Em 2016, e está aqui, o Sr. Ministro aprova, o Sr. Ministro prometia reduzir 10 mil funcionários na administração pública. Com certeza que estará recordado. Em 2017 fez o mesmo, Sr. Ministro. Olhamos para o Expresso desta semana e vemos, e o Sr. Ministro já o disse, que na função pública, neste momento, contamos com mais 31 mil pessoas. Fazendo as contas, dá um erro de 50 mil trabalhadores. E a questão é esta, Sr. Ministro. Quem paga os erros do Ministro das Finanças são as pessoas, neste caso, com mais impostos, com mais taxas e mais taxinhas. Depois, Sr. Ministro, o senhor prometeu aos portugueses que o regresso às 35 horas não ia aumentar os custos de pessoal. Tenho aqui a prova, Sr. Ministro. 1 de fevereiro de 2017, Mário Centeno regressa às 35 horas, não aumentou custos globais com pessoal. Bom, lemos o mesmo Expresso desta semana e verificamos que, para além das 31 mil pessoas, das 31 mil trabalhadores que já entraram para a administração pública, ainda faltam entrar mais 45 mil só para compensar a medida das 35 horas. Se virmos o estudo do Ministério das Finanças, fala lá em 9 mil, Sr. Ministro. Dá um erro de 70 mil trabalhadores. É claramente um erro que não é admissível. E depois, quem paga, Sr. Ministro, pagam as pessoas. A questão é esta: se ainda tivéssemos melhores serviços públicos, então ainda se podia desculpar os erros ao Ministro das Finanças. Mas não temos. E qual é a atitude do Sr. Ministro? O Sr. Ministro faz de conta que não diz a verdade e, portanto, faz de conta que não reconhece a situação e, portanto, temos um Ministro fingido que não diz a verdade às pessoas. O Sr. Ministro impõe-se a conclusão que temos um Ministro irresponsável com a administração pública porque toma as medidas sem ponderar devidamente as suas consequências e, finalmente, Sr. Ministro, temos claramente um Ministro leviano que não consegue assumir as responsabilidades pelos problemas que ele próprio cria. Sr. Ministro, se olharmos para o passado, nestes 4 anos, o Sr. Ministro não acertou uma na administração pública. E a prova é ter vindo aqui à Comissão de Trabalho para discutir a administração pública e ter falado em quase tudo sem falar nos problemas da administração pública, sem falar nos problemas dos serviços públicos. Sr. Ministro, a escola pública está melhor ou está pior? Sr. Ministro, a Segurança Social, o Instituto da Mobilidade, as Forças de Segurança, as Autoridades para as Condições de Trabalho, estão todos melhor ou estão todos pior e a responsabilidade é do Sr. Ministro das Finanças por causa das cativações que faz atrás de cativações, por causa dos erros que faz atrás de erros. Sr. Ministro, é inadmissível o que se passa com o atraso na atribuição de pensões aos cidadãos que têm direito às mesmas. Não é o PSD que o diz, é a comunicação social, milhares à espera de reformas e pensões de sobrevivência há ano e meio ou 2. Pessoas desesperadas em vias de perder a casa, outras que estão a viver de empréstimos, há ainda quem sobreviva à custa da ajuda dos amigos, da família e dos vizinhos. Sr. Ministro, não é o PSD que o diz, é a comunicação social. Comunicação social que também diz que nunca houve tantas queixas por atraso na atribuição de reformas. Responsabilidade, Sr. Ministro, o Sr. Ministro do Trabalho com certeza conhecerá, está aqui, comunicação social admite atrasos devido à falta de pessoal. E de quem é a culpa da falta de pessoal, Sr. Ministro? É sua. É a sua por causa das cativações, é a sua por causa de não saber assumir as responsabilidades, não ponderar as decisões que toma. Sr. Ministro, outra questão. O Serviço Nacional de Saúde está melhor ou está pior? Comunicação social, novamente, Sr. Ministro. Mais de 150 mil crianças e jovens sem médico de família. Assume que isto é verdade ou nega esta realidade? Mas, Sr. Ministro, é desta semana esta notícia, e eu gostava que comentasse, se fizesse o favor, mais de 1000 médicos sem acesso à especialidade este ano, estima a Associação do Setor. E a questão que se coloca, Sr. Ministro, é esta. Nós temos, por um lado, médicos que não têm acesso à especialidade. Temos, por outro lado, milhares de portugueses que não têm médico de família.
Temos hospitais do interior, clínicas do interior, centros de saúde do interior que precisam de médicos desesperadamente. E este Governo não resolve os problemas às pessoas, pura e simplesmente. Nem sequer permite aos médicos o acesso à especialidade. Vem nos jornais, não é o PSD que o diz, Sr. Ministro. Queria confrontá-lo com outra notícia que diz filas intermináveis para tratar da carta de condução. Sr. Ministro, isto o senhor assume como sendo verdadeiro ou o Sr. Ministro nega esta realidade? E caso não negue esta realidade, a questão que importa saber é o que é que o Sr. Ministro tem para dizer a estas pessoas que foram e estão a ser confrontadas com este problema todos os dias. O senhor preocupa-se ou não se preocupa? Porque é que os serviços pioraram? É a sua responsabilidade ou não é a sua responsabilidade? Sr. Ministro, é de ontem dos jornais. É o bastonário da Ordem dos Médicos a dizê-lo, não é o PSD. Todos os dias há serviços na iminência de fechar por falta de pessoal. Sr. Ministro, Comunicação Social, Público, uma notícia deste mês, blocos de parto com falta de médicos dão sinais de ruptura. Sr. Ministro, como é que o senhor consegue, como é que este Governo consegue aumentar substancialmente os funcionários públicos, o número de funcionários públicos, e prestar serviços públicos piores aos cidadãos no SNS? Serviço Nacional de Saúde, que o Governo declara como sendo o melhor do mundo. Depois inventam números, Sr. Ministro, é evidente, inventam números. Dão estatísticas que incluem as consultas que foram feitas e as consultas que foram adiadas, porque tudo conta para as estatísticas do Governo. Dão estatísticas de cirurgia e juntam as cirurgias que foram adiadas com as cirurgias que foram feitas, porque tudo serve para negar a realidade. Agora, Sr. Ministro, as pessoas sabem se é verdade ou se é mentira. As pessoas que recebem as cartas a adiar as cirurgias e as consultas sabem o que é verdade e o que é mentira. As pessoas que se desesperam por uma consulta sabem o que é verdade e o que é mentira. E o que as pessoas querem deste Governo, Sr. Ministro, é que este Governo responda aos seus problemas e ponha os serviços públicos a funcionar devidamente. E, portanto, Sr. Ministro, as questões que eu queria colocar-lhe é esta. O que é que o senhor tem para dizer às pessoas, não ao PSD, às pessoas lá fora, que esperam há 2 anos pela reforma? O senhor sente-se ou não responsável ou não quer saber? O que é que o senhor tem para dizer às pessoas que te esperam sem médico de família, aos hospitais e centros de saúde com vagas por preencher, quando mais de 1000 jovens médicos foram privados do acesso à especialidade? O que é que tem para dizer às pessoas que esperam e desesperam pelo cartão de cidadão, pelo pagamento de um subsídio de funeral, por terem direito a renovar a carta de condução? O que é que diz aos funcionários públicos que têm as impressoras avariadas por causa das cativações, aos serviços onde não há dinheiro para papel, aos serviços públicos onde não há dinheiro para fazer as inspeções aos carros, para pagar o combustível? O que é que o senhor diz aos trabalhadores do Estado que todos os dias são penalizados pela ação deste Governo? O que é que o senhor tem para dizer aos pais, aos encarregados de educação, que veem todos os dias, termino já, Sr. Presidente, que todos os dias são confrontados com os problemas na escola pública que as esquerdas gostam tanto de louvar? Sr. Ministro, notícias dos jornais. Falta de material força escolas a improvisar para provas de aferição. Falta de auxiliares leva pais a temer pela segurança dos filhos. Alunos prejudicados por falta de docentes. Sr. Ministro, podia estar aqui. Cantinas dispensam funcionários antes do fim das aulas. Escola de Canelas suspende aulas de educação física por falta de funcionários. Falta de funcionários põe alunos a limpar a escola. Termino mesmo, Sr. Presidente. Isto são problemas do dia-a-dia, problemas de responsabilidade deste Governo, problemas que, no fim da legislatura, as pessoas lhe pedem uma explicação. É essa explicação que o senhor tem o dever de dar aos portugueses. Muito obrigado.